Bem-vindos ao canal Você Tem Direito. O assunto de hoje é alienação parental. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente lançar um vídeo por aqui. A alienação parental é um dos temas mais delicados tratados pelo direito de família, considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que podem provocar nas relações entre pais e filhos. A prática, ela se dá por conta de uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob a sua guarda, sob a sua autoridade ou vigilância. Essa conduta tem um objetivo, na maior parte das vezes, é de prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o genitor. A alienação parental fere, então, dessa forma, o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, sendo ainda um descumprimento dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda. E quais são as condutas que a gente pode perceber que, de alguma forma, caracterizam a alienação parental? Quando um dos responsáveis realiza campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. É quando você tem a guarda da criança e você desqualifica o pai ou a mãe, falando mal, trazendo elementos que podem prejudicar a imagem daquele pai e daquela mãe para aquela criança. Quando você dificulta o exercício também da paternidade, da autoridade dessa mãe ou desse pai. Dificultar o contato da criança também com esse genitor, quando o responsável dificulta o exercício do direito regulamentado à convivência familiar, o juiz dá direito do pai ou da mãe de ver o filho e o outro prejudica o exercício desse direito. Quando fica omitindo ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou sobre o adolescente, inclusive sobre a escola, informações médicas, alterações de endereço. Quando apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste e contra os avós para impedir ou dificultar a convivência deles com a criança ou com o adolescente. Quando fica mudando de domicílio e local sem justificativa o tempo inteiro, isso dificulta a convivência da criança ou do adolescente com aquele outro genitor, com os familiares, com os avós também. Pessoal, casos de alienação parental são frequentes nas varas de família, principalmente em processos litigiosos de dissolução matrimonial, onde se discute a guarda dos filhos, o que ocasiona consequências emocionais, psicológicas e comportamentais negativas a todos os envolvidos. Quais são esses prejuízos para a criança? Independente da relação que o casal estabeleça entre si, após a dissolução do casamento ou da união estável, a criança tem direito de manter preservado o seu relacionamento com os pais. É importante, portanto, proteger a criança dos conflitos e desavenças do casal, impedindo que eventuais disputas afetem o vínculo entre pais e filhos. A figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de sociedade para os filhos. E em muitas situações de alienação parental, provoca-se a deteriorização dessa imagem, o que causa impactos não apenas na relação filial, mas também na formação da criança, em seus aspectos intelectual, cognitivo, social e também emocional. Como é que a gente pode coibir, então, a alienação parental? Logo que a gente identifica a prática, ela deve ser coibida e devem ser adotadas medidas para a preservação da integridade psicológica da criança. Então, é muito importante o acompanhamento psicológico de todos os envolvidos, podendo a questão, inclusive, ser tratada no âmbito judicial. Segundo a legislação nesses casos, nos indícios e ocorrências de atos de alienação parental, em ações conduzidas pelas varas de família, é conferida prioridade na tramitação do processo com a participação obrigatória do Ministério Público, sendo adotadas pelo juiz as medidas necessárias à preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Então, nesse sentido, o juiz determinará com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança e do adolescente, inclusive
para assegurar sua convivência com o genitor prejudicado ou viabilizar a efetiva aproximação entre ambos, se for o caso. Se for verificado indício de ocorrência da prática, o juiz poderá determinar a elaboração de laudo da situação, feito a partir de perícia psicológica e social. Para a formulação do laudo de identificação de alienação parental, podem ser realizadas avaliação psicológica, entrevista pessoal com as partes, análise documental, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta sobre eventual acusação contra o genitor. A legislação prevê que seja assegurada aos filhos a garantia mínima de visitação assistida. Claro, exceto em casos que seja identificado possíveis riscos à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente. Nesses casos não, nesses casos a criança não vai ter acesso a nenhum dos pais, mas ele precisa ter, e a lei garante isso. Quais são as providências adotadas pelo juiz nessas horas? Conforme prevê o artigo da Lei 12.318 de 2010, que trata desse tema, o juiz poderá, ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e segundo a gravidade do caso, adotar medidas do tipo: advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor que está sendo alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou social, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão, ou seja, às vezes o pai está com a guarda, ele inverte, quem fica com a guarda é a mãe. Por outro lado, se for caracterizada a mudança abusiva de endereço, o que pode impedir a visitação do genitor, o juiz poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião de alternâncias dos períodos de convivência familiar. Pessoal, o objetivo dessa legislação consiste em preservar o direito fundamental da convivência familiar saudável, preservando-se o afeto devido nas relações entre filhos e genitores no seio do grupo familiar. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre a alienação parental, aquele comportamento onde um dos pais ou responsáveis denigra a imagem de um dos genitores para o filho. A gente vai ficando por aqui, deixa o seu joinha aí no canal, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Dá uma olhadinha nos vídeos que nós temos aqui no canal, porque com certeza tem conteúdo útil para você. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.